Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Muito bom poder estar com os irmãos mais uma vez, reunidos para adorar a Deus. E agora um novo espaço, irmãos, um novo local que Deus nos concedeu para que estivéssemos adorando o seu nome. Muito bom poder estar aqui com os irmãos. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Ele nos concedeu esse novo local. Foi muito trabalhoso deixar esse espaço nessa condição para que estivéssemos adorando a Deus. Fizemos toda uma reforma, foi tudo muito trabalhoso. Meus irmãos se esforçaram muito, foi muito bom. Eu creio que Deus nos abençoou também nessa reforma. Nós pudemos ficar juntos, reunidos, uns que não puderam estar conosco, mas estavam nos apoiando, orando, contribuindo. De alguma forma, todos ajudaram aqui para que nós estivéssemos aqui neste lugar, nesse momento agora, para adorar a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para que abrissem as suas Bíblias no Salmo de número 100, para que pudéssemos meditar sobre algumas verdades da Palavra de Deus. Eu creio que vai ser muito edificante e é muito pertinente para esse momento que nós estamos aqui no primeiro ponto, neste novo local. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Daqui a pouco a voz vai melhorando. Eu comecei a te pegar assim, mas daqui a pouco pega fogo, né? Bom, Salmo de número 100. Todos acharam? É facinho, né? Diz assim a palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cantos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Glória a Deus. Pai bendito, graças te damos nesta noite pelo privilégio de poder nos reunir como igreja para te adorar, para te louvar e bendizer o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pela salvação que há em Cristo Jesus. Te agradecemos por este local em que estamos reunidos, que o teu nome seja exaltado neste lugar. Pedimos ao Senhor neste momento que nos dê sabedoria e entendimento, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos compreender tudo aquilo que estaremos meditando nessa noite. Que acima de tudo o seu nome seja exaltado. Fala conosco, Senhor. Nós necessitamos, nós carecemos de ouvir a tua voz. Essa é a nossa petição, a nossa oração, que te fazemos em nome do seu Filho bendito, Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O livro dos Salmos, que todos os irmãos aqui conhecem, é uma das mais belas composições dentro do cânon das Sagradas Escrituras. É uma coleção de cânticos e canções, de orações que refletem o caráter de Deus e também
os sentimentos humanos e foram registrados aqui nas páginas da Sagrada Escritura. O livro dos Salmos é conhecido como Saltério. Ele compõe de 150 salmos, escritos ao longo de diversos períodos da história de Israel por diferentes autores, incluindo o rei Davi, Asaf, os filhos de Coré, Salomão, Moisés e entre outros escritores. Os salmos foram usados tanto em contexto de culto público, na devoção pessoal, e expressavam uma ampla gama de emoções humanas, desde louvor e gratidão até arrependimento e súplica. É o que nós encontramos no livro dos Salmos. O livro ele é dividido em 5 partes, em 5 livros diferentes, e possivelmente com esses livros fazem talvez referência, alguns comentaristas dizem que essa divisão de 5 livros no livro dos Salmos fazem referência aos primeiros 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros que Moisés escreveu. Então, essa divisão talvez faça referência a esses livros do início da Bíblia. O Salmo de número 100 está no 4º livro do Saltério, no 4º livro dos Salmos. E é um dos mais conhecidos cânticos de louvor a Deus. Ele se destaca como um salmo de entusiasmo e ação de graças ao Senhor, convocando todo o povo para vir adorar a Deus, para se aproximar do Senhor com alegria e gratidão. Essa é a base, a essência do Salmo de número 100. Esse salmo tem apenas 5 versículos, como nós lemos aqui. É um salmo muito curtinho. E ele convida os adoradores a considerarem a segurança e a fidelidade de Deus, enfatizando que Ele é o Criador e pastor do seu povo. A simplicidade e as verdades desse salmo refletem a essência do culto cristão. A essência do culto a Deus está nesse salmo de número 100. Lembramos de que Deus é digno de todo louvor e do nosso agradecimento. O Salmo 100 é frequentemente utilizado em cultos como esse, em celebrações, pois exalta a majestade de Deus e a alegria de servir ao Senhor, fazendo com que os fiéis se voltem a Ele em louvor sincero, se regozijando, se alegrando na presença de Deus. Esse é o Salmo de número 100. Eu coloquei o tema dessa mensagem, que eu estarei pregando nessa noite, a alegria e a gratidão pela salvação. É o tema que nós estaremos meditando aqui. É o tema que o Salmo de número 100 também aborda. O primeiro ponto que nós estaremos trabalhando, meditando nesse salmo, é os versículos 1 e 2. Eu coloquei o seguinte tema: o convite à adoração. Vamos ler novamente versículos de número 1 e versículos de número 2. Diz assim, Salmo de número 100, versículos de número 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Muito bem, no início
deste salmo, encontramos uma convocação feita a todos os povos, todos os moradores da terra, todas as terras, são chamados a celebrar ao Senhor. Este convite é um chamado universal para adorar o único Deus, o Deus verdadeiro. Esse clamor não se restringe apenas ao povo de Israel, mas se estende a todos os povos e nações. Ele nos lembra, o salmista, salmodiando os versículos 1 e 2, ele nos lembra que a adoração a Deus transcende fronteiras, transcende etnias, transcende raças, transcende países, alcançando todos os cantos da terra, pois Ele é o Criador e o Senhor de toda a humanidade. Por isso Ele requer a adoração de todos os povos. É interessante que nesses versículos 1 e 2 nós temos duas palavrinhas interessantes aqui. Nós temos celebrar com júbilo, e no versículo 2, servir ao Senhor com alegria. Júbilo e alegria na adoração. É isso que nós percebemos no Salmo de número 100. O salmista está conclamando, convocando o povo a adorar a Deus com júbilo e alegria. A palavra júbilo e alegria são centrais aqui neste salmo. O termo júbilo implica uma alegria que não pode ser contida, uma alegria que não pode ser parada, uma alegria que não tem como ser abafada. É uma explosão de louvor. É isso que o salmista traz aqui. O termo júbilo significa isso, uma explosão de louvor, uma alegria que não pode ser contida. Não é apenas uma expressão vazia, simplesmente o povo vir ao culto e começar a dar glória a Deus sem sentido nenhum. Não é isso. Ou gritar sem nenhum objetivo. Não. Mas é um louvor autêntico que vem do fundo do coração do adorador, que adora a Deus em espírito e verdade. É um louvor transbordante, cheio, abundante de alegria, e por isso não pode ser contido. Esse é o júbilo. No contexto de Israel, quando nós olhamos para Israel e olhamos para o Salmo 100, toda a história que aconteceu no Antigo Testamento, essa alegria na adoração estava ligada à lembrança dos grandes feitos de Deus para o povo de Israel, como a libertação da escravidão no Egito, quando o povo lembrava da escravidão e que eles foram libertos pelo Senhor, eles então se jubilavam. Ou quando Deus trazia a provisão no período do deserto, o maná que caía do céu, a nuvem que cobria o sol e protegia eles do calor, a coluna de fogo que os protegia do frio do deserto. Quando eles lembravam disso, o povo de Israel se jubilava. Ou da entrada na terra prometida, quando eles entraram na terra prometida e que se instalaram no arraial em Gilgal, e ali naquele lugar eles puderam então fazer a primeira Páscoa, puderam aqueles homens que nasceram no deserto foram circuncidados e puderam então adorar a Deus
num culto glorioso. Com certeza foi um culto com muito júbilo, com uma alegria que não poderia ser contida. Essa também deve ser a alegria no nosso coração, com essa grande conquista, essa vitória que Deus nos concedeu, de cultuar este lugar, de estarmos percebendo a graça de Deus sendo abundante na nossa igreja, nos proporcionando um local melhor para cultuá-lo. Essa deve ser a característica que nós devemos ter num culto como esse. O nosso coração está cheio de júbilo, de alegria, e uma alegria indizível no nosso coração. No Novo Testamento, fazendo agora um paralelo, Salmo 100, os versículos que nós lemos, trazendo esse: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Nós podemos fazer um paralelo com o Novo Testamento. No Novo Testamento, essa alegria que nós comentamos agora, ela se aprofunda ainda mais. Essa alegria, este júbilo, esse cântico de júbilo, alegria na adoração, se aprofunda mais quando nós chegamos no Novo Testamento, mais especificamente no Evangelho escrito pelo apóstolo João, quando ele começa no capítulo 1, no versículo 1, e ele começa então a dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito existiria. E no versículo 14, o apóstolo João começa a escrever algo que deve alegrar o nosso coração de forma profunda. E ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, essa alegria que o salmista está cantando no Salmo de número 100, ela ganha agora com a interpretação do Novo Testamento, o Novo Testamento trazendo luz ao Salmo de número 100. Nós começamos então a perceber que há um chamado à alegria por meio da salvação em Cristo Jesus. Assim como o Salmo chama todos os moradores da terra à adoração, Cristo, em sua morte e na sua ressurreição, estende o convite à salvação para todos os povos. Antes, nós andávamos alienados, separados, desgarrados, distantes de Deus, por causa dos nossos pecados. Mas por meio de Cristo Jesus, nós somos reconciliados com o Pai e convidados a participar de uma nova vida, uma nova comunhão com Deus. Esse ato que Cristo realizou na cruz do Calvário, proporcionando a salvação, é um motivo de grande júbilo, é um motivo de grande alegria, pois fomos libertos da condenação e recebemos a vida eterna. Por causa disso é que nós estamos reunidos aqui. É por causa disso que essa igreja existe, porque Cristo nos salvou e agora nos reunimos para adorá-lo, para glorificá-lo, porque em Cristo somos libertos da escravidão do pecado e recebemos uma nova vida. Em Cristo
temos o perdão completo e definitivo dos nossos pecados, pois Jesus Cristo assumiu sobre si a penalidade que nos era devida, cumprindo a justiça de Deus. Em Cristo somos reconciliados com o Pai e experimentamos a paz que excede todo entendimento. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos concedeu paz com Deus, pois éramos inimigos de Deus. Em Cristo recebemos o Espírito Santo, que habita em nós, que nos guia, que nos consola, que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação e a garantia de que pertencemos a Deus. Em Cristo recebemos a certeza da nossa salvação e a promessa da glória futura. Essa esperança nos sustenta em meio às dificuldades e dá sentido à nossa vida, pois sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus. Quando lemos, então, o Salmo 100, iluminando o Salmo 100 com as verdades do Novo Testamento, e olhamos para esses versículos: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Na nossa mente, no nosso coração, devemos então celebrar a Deus pela grande salvação que Ele nos concedeu, enviando o seu Filho bendito a este mundo para morrer pelo seu povo. O versículo 2, volte seus olhos para o versículo 2, ele diz o seguinte: servi ao Senhor com alegria. Servir alegres, servir a Deus com alegria, isso é uma resposta à graça de Deus. Quando eu sirvo a Deus com alegria, eu estou respondendo a Ele, respondendo à graça de Deus de forma positiva. Quando o Salmo fala servir ao Senhor com alegria, ele aponta para uma adoração que não é forçada, mas voluntária e cheia de prazer. Uma adoração dos salvos, daqueles que foram regenerados, daqueles que foram transformados. Em Cristo, esse conceito de servir ao Senhor com alegria é ainda mais claro, pois somos chamados a viver para Deus em resposta ao seu amor. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 12, no versículo 1, ele diz o seguinte: que devemos oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E por que nós fazemos isso? Por que nós oferecemos então o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus? Nós fazemos isso em resposta ao sacrifício que Cristo fez por nós. É por isso que nós nos reunimos para adorar a Deus. É por isso que nós cantamos louvores ao Senhor. E estamos aqui então oferecendo nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a resposta dos crentes ao sacrifício de Cristo. O serviço alegre
é, portanto, um reflexo do nosso entendimento da graça de Deus e do privilégio de servi-lo. É um privilégio estar aqui. Se você está aqui esta noite, é porque Deus concedeu esta graça e você está reunido com o povo de Deus. É um privilégio. E nós temos que ter isso em mente quando viermos adorar ao Senhor. É um privilégio. É algo que Deus nos concedeu. A verdadeira adoração a Deus transforma o nosso serviço em algo prazeroso, realizado com um espírito voluntário e de gratidão. O salmista destaca aqui: nossa aproximação de Deus deve ser com um coração cheio de cântico, com um coração cheio de louvor, ou seja, com uma atitude de louvor e reverência. É uma resposta sincera e apropriada ao reconhecermos a grandeza, a santidade, a graça e o amor de Deus. Louvor e reverência não são apenas ações externas, não é colocar uma roupa bela, não é isso, não é uma certa postura, não, mas é uma atitude do coração que reflete nossa compreensão e gratidão pela graça de Deus, pela obra que Ele realizou em nossas vidas. Esse é o louvor genuíno. Somente aqueles que entenderam que estavam distantes de Deus, separados de Deus, e que Deus concedeu o seu Filho para nos aproximar dele, é que podem então adorá-lo de forma genuína, porque eles sabem o Deus em que eles estão adorando, a quem eles creem. E por que devemos nos alegrar diante de Deus? Por quê? Primeiro, a alegria pelo perdão e redenção. É por isso que nós devemos nos alegrar diante de Deus, por causa do perdão dos nossos pecados e da redenção que Ele nos concedeu. Em Cristo recebemos perdão completo para os nossos pecados. Nós fomos redimidos da culpa da condenação e agora podemos nos achegar diante de Deus sem medo. Esse perdão, ele é imerecido, nós não merecíamos. E esse perdão é infinito, ele não tem fim. O que deve encher os nossos corações de gratidão e alegria. É por isso que nós viemos aqui nesse lugar. Não viemos aqui porque o pastor pediu, ou porque fez uma reforma na igreja e agora estamos num culto, num local de culto novo. Não. Nós estamos aqui em gratidão, com um coração grato, jubiloso, alegre, porque Deus concedeu a salvação, porque Ele enviou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. O Salmo de número 32, o versículo 1 diz o seguinte: Salmo 32, versículo 1: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Essa bem-aventurança, ela é a mesma que experimentamos em Cristo Jesus. Como quando cremos em Cristo Jesus, recebemos então o perdão para os nossos pecados. O nosso pecado é coberto.
E aqui eu faço uma pergunta para você nessa noite. Você recebeu a alegria de ter os seus pecados perdoados? Você recebeu essa alegria? Ou você continua vivendo em um caminho de horror, em um caminho de trevas, em um caminho que está distante de Deus? Diante desses questionamentos, dessas perguntas, então, se você ainda não recebeu essa alegria, como eu posso ter os pecados perdoados? É muito simples. Primeiro, reconheça a sua necessidade de perdão. É necessário que você reconheça isso. Reconhecer que você é um pecador e que precisa da redenção, que precisa do perdão dos pecados. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Esse reconhecimento de que você é um pecador e que necessita do perdão de Deus, essa confissão de forma sincera é fundamental, porque nos leva a reconhecer nossa incapacidade de alcançarmos a justiça por nossos próprios méritos, pelas nossas obras. Quando nós reconhecemos a nossa necessidade de perdão, nós começamos então a perceber quem nós somos e quem Deus é. Que nós somos pecadores, vis, maus, e que Deus é um Deus santo, justo e bom. E que nesta condição, se estamos sem Cristo, se não temos o perdão dos pecados, isso quer dizer que nós estamos distantes de Deus. Há um abismo intransponível que somente Cristo pode nos auxiliar, nos religar novamente a Deus, pois Ele, Cristo Jesus, é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Se então reconhecermos a nossa necessidade de perdão, isso quer dizer reconhecer que somos pecadores, já estamos no primeiro passo para nos aproximarmos de Deus. O segundo passo, depois de reconhecer a necessidade de perdão, é nos arrependermos dos nossos pecados. Arrependimento significa ter um coração quebrantado por Deus, pois somente com um coração quebrantado por Deus é que conseguimos nos arrepender. Sem a ação de Deus é impossível. E é por isso que é necessária a pregação expositiva da palavra de Deus, para que através do martelo que esmiuça a penha, o nosso coração petrificado pelo pecado possa então ser esmiuçado pela palavra de Deus. E então possamos reconhecer esse pecado e nos arrepender. Então, arrependimento significa ter um coração quebrantado, um desejo profundo de mudar e de se afastar do pecado, começar a sentir repugnância pelo pecado, nojo das práticas pecaminosas. Esse é um coração quebrantado, é um coração que tem um desejo profundo de mudança. Em Atos capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. É necessário o arrependimento para que o pecado seja apagado.
O arrependimento envolve não apenas um sentimento de tristeza, lágrimas caindo pelo rosto. Não é só isso. Evangelizando, já aconteceu de pregar a mensagem do Evangelho e o jovem ficar emotivo, em lágrimas, em pranto, diante de mim, na minha frente. Mas no final das contas, não houve mudança. Então o que eu estou falando aqui, arrependimento, não é se derramar em lágrimas e choros, mas sentir um sentimento profundo de tristeza pelo pecado. E ter então uma mudança de atitude e um comportamento diferenciado e viver de maneira que agrade a Deus e não os seus próprios desejos. Esse é o arrependimento sincero, profundo. E entendendo a sua vileza, condição de perdição, arrependido, confessando o seu pecado a Deus, creia em Jesus como o seu Salvador e Senhor. O perdão dos pecados é possível somente através da fé em Jesus, que pagou o preço pelos nossos pecados ao morrer na cruz. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode se achegar ao Pai senão por Ele. É o que o próprio Cristo nos ensinou em João 14, versículo 6. O apóstolo Paulo fala também em Efésios 1,17. Ele diz: nele, em Cristo Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A fé em Jesus significa crer que Ele é o Filho de Deus, que viveu, morreu e que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar perdão e a vida eterna. Quando nós olhamos para isso, então devemos, para versículos como esse, para temas como esse, devemos então perceber se essa fé que nós temos é uma fé genuína, verdadeira. Porque se nós dissermos eu creio em Deus, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, mas você não confessou o seu pecado, não deixou o pecado, não entregou sua vida a Ele, confessando a sua fé em Cristo Jesus e tendo uma mudança de vida, então essa fé é vã, é nula. Aqueles que creram em Cristo devem agora viver uma nova vida. Em 1 de João, o apóstolo João escreveu, capítulo 1, versículo 9, e ele diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que devemos confessar os nossos pecados a Deus, reconhecer nossa culpa e pedir o seu perdão. Ao fazer isso, com sinceridade, podemos ter a certeza de que Deus é fiel e perdoará os nossos pecados, conforme Ele prometeu nas Escrituras. Ao receber esse perdão, somos chamados a viver de forma renovada, guiados pelo Espírito Santo. Isso significa que não vivemos mais dominados pelo pecado, mas com um coração transbordante de alegria em obediência a Deus.
Nossa alegria é um testemunho da obra redentora de Cristo Jesus. E nossa adoração é o reflexo da gratidão por tudo que Deus fez. Que ao olharmos para esses versículos 1 e 2, possamos meditar sobre isso. Nós podemos realmente celebrar com júbilo ao Senhor? Nós podemos servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto? Se você é um salvo, você pode. Se você é um salvo, se você recebeu a salvação que é em Cristo Jesus, então você pode se alegrar na presença de Deus pelo que Ele realizou através do seu Filho. Se você não é um salvo, se você não recebeu o perdão dos pecados, então você não pode celebrar com júbilo, não pode servir com alegria ao Senhor, porque você está distante de Deus. É uma alerta. O salmista está conclamando, chamando, e é o que ele fala no versículo 3. E aí nós entramos no nosso ponto 2. Ainda temos tempo? Acho que dá. O nosso ponto 2 é baseado no versículo 3. Ele diz o seguinte: olhem para o versículo 3 novamente, por gentileza. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Eu coloquei o ponto 2 nesse versículo 3, o seguinte tema: reconhecimento de quem Deus é. Reconhecimento de quem Deus é. Reconhecer quem é Deus é fundamental para entendermos a profundidade do nosso relacionamento com Ele e do significado da adoração verdadeira. Se eu não conheço, eu não reconheço quem Deus é, eu não sei quem Deus é, eu não tenho como adorá-lo de forma genuína. Aqui, no versículo 3, o salmista nos chama a refletir sobre algumas verdades essenciais sobre Deus e nossa relação com Ele, que nos conduz a uma atitude de louvor genuíno e de um louvor profundo, um louvor de quem realmente conhece quem Deus é. O salmista diz: o Senhor é Deus. Ele aponta aqui a soberania de Deus. Ele está fazendo alusão, referência à soberania do grande Senhor. Quando o salmista afirma o Senhor é Deus, ele enfatiza a soberania de forma absoluta. A soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Deus não é uma criação da imagem humana, nem um simples Deus entre deuses. Não. Ele é o Criador e sustentador do universo, o único Deus vivo e verdadeiro, um ser infinitamente perfeito, autoexistente, autossuficiente e a fonte de todo poder. Esse é o nosso Deus, que existe eternamente e que governa todas as coisas conforme a sua vontade. Portanto, devemos a Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração e o serviço. E somente a Ele e não a outros deuses, porque todos os outros são falsos.
esse reconhecimento de que o Senhor é Deus, nos coloca em uma postura de humildade e adoração. Essa é a base da adoração genuína, da adoração verdadeira. O adorador é humilde, porque ele reconhece a soberania de Deus, ele sabe quem Deus é. Somos então chamados a entender que Ele está acima de todas as coisas e que, como o único Deus verdadeiro, merece nossa plena confiança e reverência. Em Isaías, capítulo 46, versículo 9, o profeta Isaías diz, proclamando que Deus queria anunciar ao povo, ele diz: eu sou Deus. Deus falando através da boca do profeta. Eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Isso nos lembra da sua singularidade. Nos persegue, né? Quando o salmista fala o Senhor é Deus, e fazendo um link com o pensamento do profeta Isaías, não há outro semelhante a mim, isso nos lembra da sua singularidade. Deus é único e incomparável à sua majestade. Ele é o Criador. É por isso que no versículo 3 o salmista diz o seguinte: saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, Ele é o Criador. Isso aponta a nossa dependência e o nosso pertencimento a Ele. Ele é o Criador. Essa expressão indica o fato de que Ele é o Criador e prova que Ele é Deus, já que ninguém além de Deus pode executar a obra da criação. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode executar a obra da criação. Só Ele pode dizer: haja luz e houve luz. Haja terra, firmamento e houve então a terra. Os animais, tudo que nós vemos, tudo que existe, só Ele poderia ter feito isso. Ele é o Criador. Essa afirmação é uma afirmação poderosa. Isso quer dizer que não somos autossuficientes. Quando o salmista diz: foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos, isso quer dizer que nós não somos autossuficientes. Nossa existência, nosso propósito e até a nossa identidade são formados e sustentados por Deus. Reconhecer que Deus é o nosso Criador nos lembra de que não pertencemos a nós mesmos. Nós fomos feitos para Ele e por Ele. Essa verdade reforça nosso senso de pertencimento e de propósito, sabendo que nossa vida está nas mãos do Criador soberano, que tem um plano para cada um de nós. Ele que nos sustenta. Em Atos 17, 28, o apóstolo Paulo diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é Deus, é o nosso Criador. E por causa disso, devemos nos prostrar diante dele humildemente. Quando entrarmos diante dele para adorá-lo como um culto como esse, devemos ter no nosso coração temor e tremor diante dele, para
para prestarmos um culto que realmente agrada ao nosso Senhor. Nós somos seu povo e rebanho. Isso aponta o cuidado e a comunhão com Deus. O salmista nos apresenta a imagem de Deus como rei e como pastor. É uma metáfora que ele usa aqui no versículo 3. Ele não é apenas o Criador que está distante. Não. Ele é o Criador, sustentador de todas as coisas, mas Ele é o nosso rei e é o nosso pastor. Ele está próximo dos seus súditos, dos súditos do reino de Deus. Ele cuida de nós, Ele cuida do seu povo. Nós somos súditos do reino de Deus. E Ele, como o nosso rei, um rei supremo, nos dá leis. O reino dele não é um reino à la volonté, não. É um reino com leis. E como agentes morais que nós somos, Ele nos chama para prestar contas do que nós fazemos no seu reino, no mundo em que Ele criou. Quando nós olhamos para isso, devemos ter temor no nosso coração. Tudo isso que eu estou falando aqui está intimamente ligado com a verdadeira adoração. Porque em Eclesiastes 12, versículo 13 e 14, o sábio, escrevendo esses versículos, ele diz o seguinte, falando sobre o reino, ele diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Nós estamos no reino de Deus, fazemos parte do seu reino e devemos cumprir os seus mandamentos, as suas leis, os seus estatutos, porque isso será cobrado de cada um de nós, como adoradores ou não, como salvos ou não. Ele vai cobrar isso de todos. Quando nós entrarmos por essas portas para adorar a Deus, para servirmos a Deus, tocando, cantando, pregando, ensinando, devemos ter isso no nosso coração. Todo o serviço que nós fazemos a Deus não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Devemos fazer isso com tremor, com temor, e não fazer isso para massagear o nosso ego. Eu quero ser um grande pregador, um grande músico, um grande cantor, ou qualquer outra coisa que seja. Nós estamos servindo a Deus com júbilo, alegria e com entendimento. Sabemos que estamos servindo a Deus que é amoroso, é bondoso, mas também que é justo, e que Ele vai cobrar de nós, cobrar do seu povo o cumprimento das suas leis. A metáfora do pastor nos transmite a ideia de proteção, provisão e orientação. Como um pastor, Deus cuida das ovelhas. Deus cuida de nós, nos guiando e nos sustentando com amor. Ele é um Deus amoroso. Esse relacionamento especial com Deus, que é o nosso rei e o nosso pastor, é um relacionamento especial com o seu povo.
com aqueles que creram em Cristo Jesus, ele tem um relacionamento íntimo, especial. Significa que pertencemos a Ele de uma forma única, assim como uma ovelha pertence ao seu pastor. É por isso que o salmista falou isso. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós não somos abandonados, mas guiados e protegidos pelo Senhor, que nos conhece profundamente e tem um plano específico para cada um de nós, para a nossa vida. Jesus também se identificou como o bom pastor. Ele disse em João 10:11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida por nós, para nos salvar e para nos levar ao Pai, para nos reconciliar com o Pai, para que então pudéssemos ter júbilo, alegria, gratidão. Esse cuidado de Deus é um motivo profundo para nos alegrarmos e confiarmos em Deus. O versículo 3 nos conduz a uma adoração baseada no conhecimento de Deus. Ao compreendermos que Ele é o Rei soberano, Criador e Pastor, somos movidos a louvá-lo de coração sincero e a confiar nele com nossas vidas, sabendo que estamos sob o cuidado fiel e imutável do nosso Rei. Para a gente encerrar, o tempo já foi. O nosso ponto 3 é muito simples e diz o seguinte: ponto 3, a resposta de gratidão, baseada no versículo 4 e 5. A resposta de gratidão, versículos 4 e 5, vai dizer assim: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. O salmista mostra que Deus Ele é um Deus amoroso, um Deus que nos dá a oportunidade de arrependimento, que cada vez que ouvimos a palavra de Deus, Ele nos exorta e nos consola, Ele nos alerta, e Ele também nos anima a nos arrependermos e a voltarmos os nossos rostos para Ele. E entrar então com gratidão é mais do que uma formalidade, é muito mais do que somente nos reunirmos aqui. Entrar diante de Deus com gratidão é uma postura do coração que reconhece tudo o que Deus fez e continua a fazer por nós. E por isso então nós rendemos graças e bendizemos o seu nome. Bendizer o nome de Deus é louvar o seu caráter, reconhecer que tudo que Ele fez é bom e perfeito. Isso não depende de estarmos em uma situação favorável, não depende de só estarmos bem, de estarmos com o bolso cheio, estarmos empregados. Não. Bendizer o nome de Deus e louvar o seu caráter, nós fazemos isso também quando as coisas vão mal, quando estamos enfermos, quando estamos sentindo dores, quando não podemos trabalhar por algum motivo, nós bendizemos o nome do Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Muitos irmãos aqui não estão
estar aqui. Talvez até pensar, acho que não vou poder ir hoje. Só que o que nos move não é a nossa saúde. O que nos move para estar aqui não são as nossas posses. O que nos move a estar aqui adorando a Deus é porque Ele é um Deus bondoso, amoroso, e que quando nós éramos inimigos dele, Ele nos amou, enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Esse é o combustível que faz com que nós estejamos aqui para adorá-lo, mesmo sem condições físicas de saúde, sentindo dores ou com nada dentro de casa, faltando as coisas, tudo isso. Nós viemos adorá-lo, não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. Porque Ele é Deus. Em Mateus, capítulo 6, versículo 9, Jesus diz: santificado seja o teu nome. Mostrando que, mesmo em oração, nossa atitude principal deve ser de reverência e gratidão a Deus. Devemos ser reverentes a Ele. Devemos louvá-lo pela sua bondade, pela sua misericórdia e pela sua fidelidade. E a gente louva. A verdadeira adoração é uma resposta de gratidão baseada em quem Deus é e no que Ele fez por nós através de seu Filho Jesus. Reconhecer sua bondade, misericórdia e fidelidade nos leva a louvá-lo, não apenas com palavras, mas com uma vida que reflete a alegria e a reverência por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. Eu deixo 3 aplicações para finalizar e a gente encerra. Primeira aplicação: comece cada dia buscando servir a Deus com alegria. Se você acorda de mau humor, não faça isso, pois Deus te deu mais um dia de vida. Comece então o seu dia buscando servir a Deus com alegria. Ao realizar tarefas diárias, faça com o coração grato. Se você está lavando a louça enorme, e você está lá lavando, faça isso com gratidão, porque tem pessoas que não têm as mãos para lavar a louça. Tem pessoas que não podem ficar de pé diante da pia para lavar a louça. Estão em uma cama, em um leito de enfermidade. E Deus concedeu a você saúde, mãos, dedos, olhos. Comece a pensar sobre essas coisas. Então comece a servir a Deus e buscando servir Ele com alegria. Se possível, escolha algum momento do dia para agradecer e louvar o Senhor com júbilo e gratidão. Segunda aplicação: reforce sua confiança em Deus. Essa confiança em Deus deve ser reforçada todos os dias. Lembre-se de que Ele é o Criador e cuida de você. Ele cuida de nós. Em momentos de dificuldade ou incerteza, ao invés de confiar só nas suas forças, faça uma breve oração, entregando o controle a Deus, que tem todo o poder, que tem toda a força. Reafirme sua dependência dele diariamente. Reafirme isso para você. Eu sou dependente de Deus. Sem Deus, eu não sou nada. Reafirme isso. Essas verdades devem estar
enraizadas no seu coração. E última aplicação para a gente encerrar: desenvolva o hábito de agradecer a Deus todos os dias. Desenvolva esse hábito. Você já agradeceu a Deus pela salvação que é em Cristo Jesus? Tente fazer uma lista mentalmente ou por escrito de pelo menos 3 coisas das quais você é grato a Deus. Você pode fazer isso agora, na sua mente agora. Mentalize 3 coisas que você é grato a Deus. E você pode fazer isso de manhã, à noite, antes de dormir. Essa prática vai ajudar você a manter uma atitude de gratidão. Porque nós, como pecadores, somos ingratos para com Deus. Esquecemos de Deus. Esquecemos das benfeitorias que Deus fez em cada um de nós. Esquecemos até da salvação. Esquecemos. E por isso que nós precisamos ter essa prática, desenvolver o hábito de agradecer a Deus todos os dias, reconhecendo a bondade, a fidelidade e o amor de Deus para conosco. Que Deus abençoe. Passei uns minutinhos, mas eu creio que prometemos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai bendito, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de termos a Tua Palavra e podermos meditar nessas verdades que ouvimos nessa noite. Que o Senhor possa trabalhar no nosso coração e que possamos ser mais gratos a Ti. Cada vez mais gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Que nós possamos viver de forma agradável, com gratidão, todos os dias da nossa vida. Porque o Senhor nos sustenta, é o Senhor que nos dá o fôlego de vida, o Senhor que nos dá o pão de cada dia, é o Senhor que nos dá a saúde e força para trabalharmos, é o Senhor que nos dá a mente sadia para que possamos ler as Escrituras e entender a Tua Palavra. É o Senhor que faz todas essas coisas. Que nós não sejamos insensatos, ingratos, desperdiçando as oportunidades que o Senhor nos dá, mas que possamos ter um coração grato diante de Ti, dando graças ao Senhor, entrando nas Suas portas com um coração jubiloso, grato, cheio de alegria pela salvação que há em Cristo Jesus, pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu. Que tenhamos um coração grato, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Rei e o nosso Pastor. O Senhor cuida de nós em cada área das nossas vidas, e o Senhor nos guia como um pastor amoroso às águas tranquilas, a pastos verdejantes, para nos alimentarmos da Tua Palavra e para vivermos para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa colocar no nosso coração cada vez mais gratidão a Ti, e que possamos louvar o Teu nome todos os dias, com uma vida genuinamente transformada pelo poder de Deus. É o que nós humildemente Te agradecemos e Te oramos em nome